Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero agradecer pela oportunidade de participar desse momento tão especial de aniversário de 60 anos aqui da Igreja Batista de Bodocongó, não é isso? Às vezes eu tento falar rápido, mas eu não consigo. Mas, meus irmãos, é muito especial, né? Queria agradecer ao pastor Darquinho, né, pela honra e a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Eu sei que o aniversário de igreja é algo tão especial, né? Quando nós reunimos toda a nossa gratidão, nossas memórias, reconhecendo tudo aquilo que Deus tem feito e apresentando diante dele a nossa adoração, a nossa gratidão. E, meus irmãos, eu achei muito interessante, né, que os irmãos escolheram como tema a importância da igreja local, e eu creio que este é um dos assuntos mais significativos, especialmente em nossa época. Eu creio que muitos irmãos aí já viram, né, quantas pessoas hoje dizem que não precisam mais se reunir na igreja. Quantos de vocês já ouviram alguém falando nesses termos? Quantos de vocês conhecem pessoas que depois da pandemia não voltaram mais para a reunião de igreja? Ok. Quando eu faço essa pesquisa, é só uma constatação. Existe, pastor, uma média de 20%, 30% de pessoas nas igrejas locais que não voltaram mais. E hoje em dia existe um movimento chamado Movimento dos Desigrejados. E eles basicamente procuram defender, até mesmo em termos bíblicos, que não há mais a necessidade de uma reunião numa igreja local, que a fé ela pode ser vivida plenamente dentro de casa, em pequenas reuniões, em pequenos grupos, mas que essa questão toda de uma reunião maior na igreja, isso não é necessário. De vez em quando eu tenho até conversado com algumas pessoas tentando entender por que alguns defendem isso. Eu me lembro que uma vez eu encontrei uma pessoa que estava argumentando a favor da perspectiva dos desigrejados, né? E para mim realmente é difícil entender como alguém pode imaginar que a fé cristã ela pode ser vivida somente no nível da individualidade e não na experiência da comunhão dos santos. Mas eu tenho constatado que há uma série de fatores em relação a isso. E um deles é de que muitas pessoas veem o cristianismo não mais como o cumprimento do propósito de Deus, o seu plano eterno de salvar o seu povo para glorificar o seu nome, mas veem basicamente um relacionamento pessoal, onde Deus os abençoa, Deus responde às nossas orações, Ele resolve os nossos problemas, e isso pode ser feito individualmente. Também tenho visto pessoas que dizem que igreja local é uma coisa muito complicada, porque existem pessoas complicadas, existem muitos problemas. Eu não sei quantos de vocês já conversaram com pessoas sem dizer, eu não quero mais. Porque, especialmente aqueles que participam de ministérios específicos da igreja, às vezes percebem que todos nós estamos num processo de crescimento e desenvolvimento espiritual e que nós precisamos de paciência para suportar uns aos outros em amor, como diz a palavra de Deus. E além disso, infelizmente, em muitos lugares tem havido escândalos, tem havido heresias, falsos ensinos que têm afastado muitas pessoas. No trabalho de evangelismo, eu tenho visto muitas vezes que, diferentemente de outras épocas, quando nós abordávamos católicos nominais, hoje nós encontramos muitos ex-crentes. Quando você vai conversar com essas pessoas, não, eu já frequentei a igreja, mas eu não frequento mais. E eu diria, meus irmãos, que nós estamos diante de um imenso desafio, né, de zelar pela igreja do Senhor, zelar pelo ensino bíblico, né, de que o corpo de Cristo realmente precisa estar junto, precisa estar unido. E na verdade, pastor, esse tema é tão amplo, não é, que eu gostaria somente de lidar com uma questão e refletir sobre algumas implicações desta verdade fundamental para as nossas vidas. Eu queria convidar aos irmãos que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, inclusive esta é chamada carta da igreja, carta de Paulo aos Efésios. Eu gostaria de ler com vocês o capítulo 3, versículos 14 até 21. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 até o 21. Vamos prestar atenção à oração do apóstolo Paulo. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai,
de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos ainda orar mais um momento, meus irmãos. Pai, obrigado por Tua palavra, que de fato é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E nós queremos, ó Deus, suplicar que o Teu Espírito Santo, que moveu o apóstolo Paulo a escrever essas palavras, também esse mesmo Espírito possa trazer iluminação aos olhos do nosso coração. Que essas verdades, ó Deus, elas possam ser compreendidas, elas possam ser experimentadas, para que o Teu nome seja glorificado. Ó Deus, vem nos conduzir, nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Apareceu. Obrigado. Meus irmãos, eu me lembro que desde que eu comecei a ministrar a carta de Paulo aos Efésios no seminário teológico, para mim esta carta tem sido muito desafiadora, porque apesar de termos somente 6 capítulos aqui, que podem ser facilmente lidos em 10, 15 minutos, mas nós temos aqui uma densidade, uma profundidade, uma largura impressionante do propósito de Deus. E na verdade aquilo que o apóstolo Paulo ora, creio que também deve ser a nossa oração, é que os olhos do nosso coração possam ser iluminados. Porque eu diria que hoje em dia nós enfrentamos desafios em 2 aspectos diferentes. Por um lado, algumas pessoas entendem que a igreja ela deve ser zelosa pela doutrina, pela verdade, pela ortodoxia, e isso é verdadeiro. Por outro lado, nós vemos pessoas que dizem: nós não devemos preocupar com teologia, a gente deve agir, a gente deve fazer, a igreja ela precisa estar fazendo. Mas eu diria que o desafio que nós temos é lembrar que, em primeiro lugar, a natureza da igreja é uma natureza espiritual. Igreja, em primeiro lugar, não é uma associação humana, não é uma organização humana, mas é fruto de uma ação sobrenatural do Espírito Santo na salvação, santificação, transformação, fortalecimento de pessoas que se reúnem para adorar a Deus em espírito e em verdade. E a carta de Paulo aos Efésios, para mim, eu creio que é tão desafiadora, porque muitas pessoas dizem: eu gosto demais da carta de Paulo aos Efésios porque tem muita teologia. Mas se você meditar com cuidado, você vai descobrir que a ênfase do apóstolo Paulo não é a questão somente teológica, ainda que seja importante, ainda que seja base, mas a ênfase que ele nos dá aqui é a experiência espiritual, é a ação especial do Espírito Santo, do começo ao fim, na vida dos cristãos, na vida da igreja. E quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, você descobre que ser cristão é mais do que frequentar uma igreja, ou concordar com a teologia, ou participar ativamente de ministérios. A ênfase que o apóstolo Paulo nos dá aqui é que ser cristão, em primeiro lugar, é ter sido abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, bênçãos espirituais.
E ele vai falar que essas bênçãos espirituais só podem ser percebidas pela ação sobrenatural do Espírito Santo, trazendo luz aos olhos do nosso coração. E que isso só é compreendido por pessoas que estavam mortas em delitos e pecados, mas que foram regeneradas pelo poder do Espírito Santo. E essa verdade, ela se traduz no corpo de Cristo, quando o Espírito Santo, através da regeneração, quebra o muro de separação e une pessoas tão diferentes num só corpo, com uma só família, uma só nação, um templo que adora a Deus no Espírito. Esta verdade, ela só pode ser compreendida quando os pregadores do Evangelho anunciam esse mistério que Deus havia oculto, mas que agora revelou a realidade que pela igreja Deus está revelando a sua multiforme sabedoria. E por isso o apóstolo Paulo, no capítulo 13, ele ora para que aqueles que já foram transformados pela graça de Deus possam vivenciar essa realidade de uma forma espiritual. Ele se coloca de joelhos diante do Pai para pedir algo muito especial. Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas. Eu creio que nós precisamos analisar a maneira como nós oramos, e devemos perguntar se a linguagem que nós usamos é uma linguagem bíblica. Porque aqui o apóstolo Paulo, ele não está orando por prosperidade, por bênçãos, por solução de problemas, por resolução de conflitos, ainda que todas essas coisas sejam importantes, ainda que tudo isso tenha o seu lugar. E o próprio apóstolo Paulo lá na frente, ele vai falar como a verdade do evangelho se aplica na família, no trabalho, nos relacionamentos. Mas aqui ele está pedindo algo especial. E eu creio que se nós formos pensar sobre por que a igreja local ela deve se reunir, o apóstolo Paulo aqui ele estabelece um objetivo muito elevado. Ele diz que é para que nós experimentemos juntos a plenitude de Deus. Como vocês podem observar aí no versículo 19, capítulo 3, versículo 19, a fim de poderes compreender com todos os santos, 18, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Para quê? E aqui está o propósito: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E eu creio que aqui está, meus irmãos, a questão mais significativa, mais importante, quando nós pensamos sobre igreja. Porque o propósito de Deus é de que o povo redimido possa experimentar a plenitude de Deus. Essa expressão ela é muito importante, porque a plenitude de Deus significa que nós podemos experimentar uma comunhão com Deus, uma experiência da presença de Deus, que pode encher o nosso coração, não somente como indivíduos, mas como igreja. E isso tem se manifestado muitas vezes através da história, na forma de grandes avivamentos espirituais. Quando Deus, na sua vontade soberana, às vezes derramava o seu Espírito sobre igrejas, às vezes sobre cidades, até nações inteiras, e levava as pessoas a experimentar a presença de Deus, a plenitude de Deus. A expressão aqui é algo tão profundo. O próprio pregador Lloyd Jones disse que aqui está algo tão profundo que nada pode ser mais profundo deste lado da eternidade do que essa experiência da plenitude de Deus. A plenitude de Deus significa a presença real de Deus em nossas vidas, em nossos corações e na igreja. Esta plenitude, ela só pode ser percebida pela ação especial do Espírito Santo. Eu diria que especialmente em nossa época nós já não temos tantos relatos e tantas histórias de igrejas que têm experimentado a plenitude de Deus. Hoje em dia a gente observa que a igreja é muito mais vista no lugar onde eu vou receber algo, uma mensagem que eu vou receber da parte de Deus. Mas a ênfase que o apóstolo Paulo nos dá aqui é de que se você realmente é a igreja, você foi chamado por Deus para experimentar com todos os santos a presença de Deus. O salmista lá no passado já disse: na tua presença a plenitude de alegria e delícias perpetuamente.
Agora, quando nós chegamos aos evangelhos, Jesus disse que Ele vai nos dar de beber do seu Espírito, e as águas vivas do Espírito Santo, elas vão produzir em nós essa alegria indescritível. O próprio Senhor Jesus havia dito que Ele veio para nos conceder, esta bênção da nova aliança, que é as águas vivas do Espírito, beber do Espírito, experimentar o Espírito Santo. É uma pena que nessa discussão nós tenhamos, de um lado, aqueles mais tradicionais que dizem, já recebi o Espírito Santo, não se fala mais sobre isso. E outras pessoas que dizem, não, você tem que receber a segunda bênção. Mas quando eu vou para as Escrituras, por exemplo, em Efésios capítulo 5, verso 18, Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Não é? É interessante que antigamente no mundo evangélico, essa primeira parte, ela nem precisava ser mencionada, mas hoje em dia ela precisa, né? Porque realmente tem muitos crentes que estão encontrando alegria no vinho. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas deixai-vos encher do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, eu creio que a igreja, ela precisa se reunir como igreja local para experimentar a presença de Deus, para que nós possamos dar o testemunho que a comunhão dos santos não é só um cachorro quente depois do culto, mas é a experiência comum da presença de Deus, de que você pode dar o testemunho de que você experimenta a presença de Deus, e o seu irmão também pode dar o mesmo testemunho, e que como igreja todos estão experimentando esta realidade. Vocês, irmãos, percebem que isso que eu estou dizendo aqui nada mais é do que o apóstolo Paulo está ensinando no texto, mas para muitas pessoas hoje em dia isso é uma coisa muito estranha, porque a gente está acostumado a pensar nas bênçãos de Deus em outros termos, tomados, dominados de toda a plenitude de Deus, significa que Deus está presente em nós, na plena medida que um pecador redimido pode experimentar. Significa que aquele Deus que criou o universo e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e que enviou seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar e o ressuscitou dos mortos, este Deus deseja manifestar a sua presença no meio do seu povo. E que essa experiência, ela não deve ser uma busca mística, vazia, como muitas vezes as pessoas pensam, mas ela é fruto de algo muito mais significativo. Por isso, meus irmãos, eu gostaria somente de destacar algumas questões aqui. Eu estava lembrando, quando eu ministrava a carta de Paulo aos Efésios, a gente não conseguia chegar no capítulo 3, depois de um semestre estudando, não é? Então, como é que a gente vai lidar com isso? Mas eu gostaria só de destacar algumas questões. Em primeiro lugar, o plano de Deus para nós não começou ontem, começou antes da fundação do mundo, no seu propósito eterno. É por isso que nós precisamos lembrar que igreja não é um acidente, igreja não é um acontecimento sociológico, igreja é resultado do plano de Deus desde antes da fundação do mundo. Segundo lugar, igreja é resultado da obra redentora de Cristo. Ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter acesso à sua presença. Em terceiro lugar, igreja é resultado de uma obra do Espírito Santo, e por isso todos aqueles que foram regenerados, receberam o selo do Espírito Santo, esses fazem parte da igreja. O apóstolo Paulo, ele vê que isso é algo tão profundo que ele ora para que nós possamos ter uma revelação do pleno conhecimento dessas verdades, para compreender a riqueza da glória, da graça de Deus, perceber a grandeza daquilo que Deus fez diante dos principados e potestades nos lugares celestiais. Lembrar que a igreja é o corpo de Cristo, formado por todos aqueles que foram transformados pelo poder do Espírito Santo. Por isso, uma primeira questão que surge para nós é se nós podemos dar testemunho de que nós realmente pertencemos à igreja do Senhor. Porque pessoas podem pertencer às igrejas visíveis na forma de membresia, mas o corpo de Cristo somente através da ação sobrenatural do Espírito Santo. Eu tenho receio de que hoje em dia muitas pessoas frequentam a igreja,
mas não pode dar testemunho de que foram transformados pela graça de Deus. Eu diria que hoje nós estamos vendo o fenômeno daquilo que aconteceu na Idade Média, do nominalismo cristão. Hoje nós vemos o nominalismo evangélico também, de pessoas que frequentam igrejas por outras razões que não uma experiência pessoal com Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele fala sobre qual era a nossa condição antes de conhecermos a Cristo. Nós somos mortos em nossos delitos e pecados, nós estamos debaixo da escravidão do pecado, do diabo, estamos debaixo da ira de Deus, do sistema deste mundo, mas Deus, na sua graça, nos deu vida. E aqui está uma questão importante: igreja é formada por pessoas vivas, pessoas que estavam mortas, mas que receberam a dádiva da vida eterna. Deus fez isso pela graça, por misericórdia, porque nós não merecíamos. E Deus fez isso com um propósito de mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O que é que Deus está fazendo? Ele está salvando pessoas de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações, para que no final da história Ele seja engrandecido e exaltado por sua graça. Por isso que o apóstolo Paulo mostra também que essa salvação que acontece em nós, ela vai se refletir na forma de boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas as boas obras são evidências de que nós nascemos de novo. E se pessoas simplesmente dizem, eu sou salvo pela graça, eu não devo me preocupar com isso. Jesus ensinou claramente que pelos frutos você conhece a árvore. Nós vamos lembrar que antes nós estávamos longe, como gentios, mas o Senhor nos aproximou. E hoje nós temos paz. A gente está acompanhando hoje essa guerra terrível lá no Oriente Médio. Mas sabe uma coisa que eu via algum tempo atrás? Um ex-muçulmano e um judeu que reconheceu Jesus como Messias, de mãos dadas, adorando o Senhor. Porque no momento em que as pessoas reconhecem que Jesus é a nossa paz, aí está a verdadeira paz, que não é resultado de decisões nem de convenções humanas, mas da operação sobrenatural do Espírito Santo. Eu tive a oportunidade de conhecer agora, recentemente, um irmão chamado Peter Akbar. E você sabe que essa expressão ela é muito usada. Ele era muçulmano convicto, mas foi alcançado pela graça de Deus e hoje serve ao Senhor. Deus está fazendo algo muito especial entre os judeus. Judeus estão sendo expostos à pregação de Isaías 53 e reconhecendo que Jesus é o Messias prometido. Eu estive nesse congresso de evangelização, numa reunião de mais de 5.000 pessoas, de 200 nações. No final de tudo, nós tivemos a celebração da ceia do Senhor. Mas o que foi mais impactante é de que um pastor japonês e um pastor coreano celebraram a ceia conosco. Agora, por que eu estou dizendo isso? O Japão tem uma história de crueldade em relação aos coreanos. De 1910 e 1945, eles ocuparam a Península Coreana e produziram devastação e crueldade sem limites naquela terra. Depois, os japoneses evangélicos, eles começaram a ir para a Coreia para pedir perdão por aquilo que os seus ancestrais tinham feito. E nesta noite, nós estávamos ali diante da representação da Igreja do Senhor de mais 200 nações. E um pastor japonês e um pastor coreano estavam dizendo: pelo sangue de Jesus nós somos perdoados, nós estamos reconciliados, nós estamos juntos pregando o Evangelho da paz. É isso que Deus faz. E é por isso que nós devemos orar para que a igreja possa representar essa realidade, especialmente no nosso mundo. Meus irmãos, eu fico muito triste quando eu vejo na internet certas controvérsias que não têm sentido. Porque todos aqueles que creem em Jesus devem estar unidos aos pés da cruz. Nós somos a verdadeira casa de Deus, não prédios. Eu estive visitando alguns castelos antigos
em igrejas antigas. E eu estava pensando assim, gente, eles faziam aquelas coisas majestosas, grandiosas, como se Deus estivesse ali. Mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita no meio do seu povo redimido. O apóstolo Paulo se considera privilegiado de pregar esse evangelho. É por isso, meus irmãos, que eu creio que aqui nós temos uma oração importante para fazer. Que nós possamos ser fortalecidos com poder. Eu não estou falando dessas loucuras que a gente vê hoje em dia, em nome do poder do Espírito Santo, mas o verdadeiro poder do Espírito Santo. Para que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Uma vez eu estava fazendo uma pesquisa a respeito de espiritualidade bíblica, uma coisa que veio à minha mente é o seguinte, que a verdadeira espiritualidade, ela não é um misticismo irracional, como também não é um dogmatismo racional. A verdadeira espiritualidade é fruto da convicção da verdade de Deus pelo poder do Espírito Santo. E quando nós temos esse tipo de percepção, nós começamos a compreender quem é Cristo e o que Ele fez por nós. O próprio apóstolo Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E algumas pessoas dizem, o quê? É o meu noivo, minha casa, meu carro? Não, é muito mais do que isso. É a revelação da glória de Deus pelo Espírito Santo que nos foi concedido. E assim habite Cristo no vosso coração, que isso é uma questão tremendamente importante. Se você nasceu de novo, Cristo habita em você. Mas aqui Paulo está orando para que Cristo habite em nós. Como assim? Se nós já somos habitados por Cristo. Muitos comentaristas dizem que o que Paulo está trazendo aqui não é tentar descrever o novo nascimento. Ele está falando aqui que como igreja, como corpo de Cristo, nós podemos experimentar a presença de Cristo de uma forma muito mais real, poderosa, viva, verdadeira. Para que Cristo habite nos nossos corações pela fé. É algo muito trágico que a gente vê na igreja medieval, que as pessoas falavam sobre a presença de Cristo na Eucaristia. Que quando o sacerdote estava ali erguendo o corpo de Cristo, as pessoas que participavam daquilo ali estavam recebendo Cristo. E não é isso que a Bíblia ensina. Na verdade, a presença de Cristo é uma presença real, verdadeira, que não depende dos elementos. A Bíblia diz claramente, o próprio Senhor Jesus disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu queria perguntar para você, você tem buscado a presença de Cristo? Porque uma coisa é nós dizermos, eu creio que Ele morreu há 2000 anos atrás, pelos meus pecados. Mas outra coisa é dizer, Ele está vivo, Ele está presente, eu conheço. A tal ponto de dizer com o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esta é uma experiência espiritual para que Cristo habite nos nossos, coração pela fé. Eu me lembro que há muitos anos, quando eu conheci o Evangelho na minha adolescência, uma vez eu estava orando com a professora Esther, que foi a pessoa que me conduziu a Cristo. Enquanto nós estávamos orando, foi do agrado de Deus nos dar uma percepção da presença de Cristo como algo tão especial. Eu entendo como o coração humano é enganoso e a gente pode querer fabricar experiências. Mas é uma coisa muito forte na minha mente, no meu coração, que naquele dia, naquele momento, enquanto nós estávamos orando, nós tivemos uma percepção da presença de Cristo como eu nunca tinha tido. Cristo ressuscitou, Cristo está vivo, Cristo está presente.
nós podemos ter comunhão com Ele, nós podemos conhecê-lo, conhecer não somente sobre Ele, mas conhecê-lo num relacionamento vivo, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o cabeça da igreja, nós somos batizados no corpo, nós bebemos do mesmo Espírito. Portanto, conhecer a Cristo é mais do que conhecer sobre Cristo, é ter um relacionamento vivo com Ele. Isso acontece pela fé, não é algo que nós fazemos pelos artifícios humanos. Essa experiência da presença de Cristo acontece quando nós estamos arraigados e alicerçados em amor. Porque essa é uma questão tão importante. O corpo de Cristo é caracterizado por um verdadeiro amor. 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele mostra que sem amor nada seremos. E aqui está talvez uma das questões mais sérias em nossa época, porque nós estamos vendo uma espécie de individualismo no meio das igrejas, onde ao invés de nós experimentarmos verdadeira doação e amor e sacrifício e comunhão uns pelos outros, nós vemos o egoísmo e cada um buscando a sua própria bênção. Arraigados e alicerçados em amor significa que você experimenta o amor de Cristo em todas as suas dimensões. Isso se expressa na comunhão dos santos. Isso se manifesta na forma como você se relaciona com as pessoas, na forma como vocês oram uns pelos outros, vocês compartilham uns com os outros, vocês caminham juntos e levam as cargas dos outros e são motivados a aconselhar e apoiar, encorajar uns aos outros. Esse é o amor de Cristo, a fim de poder descompreender com todos os santos. E aqui está a questão: com todos os santos. Não é algo que você vai experimentar ficando dentro de uma caverna, tentando experimentar o amor de Cristo. É algo que você vai experimentar na comunhão dos santos. Existem dimensões do amor de Cristo que você não vai descobrir sozinho. Vai ser com o seu irmão, com a sua irmã, juntos adorando ao Senhor e servindo ao Senhor e experimentando a presença real de Cristo. Somente aí você vai poder dizer que está compreendendo o amor de Cristo. É interessante que aqui o apóstolo Paulo ele usa uma expressão que parece ser uma contradição: compreender o incompreensível. Como é que nós podemos compreender aquilo que excede todo entendimento? Como é que nós podemos compreender aquilo que nós não conseguimos compreender? O que ele está mostrando aqui é que essa comunhão dos santos é algo tão indescritível que você, numa certa medida, você compreende. Você percebe a realidade, você tem uma percepção na sua mente, no seu coração, das dimensões do amor de Cristo, mas ao mesmo tempo é algo tão especial, que transcende todas as palavras. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Meus irmãos, para que a igreja local? Para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Nós não podemos nos dar por satisfeitos por cumprir um calendário estabelecido, por participarmos efetivamente de cada reunião da igreja, ou assumirmos responsabilidades em nossos ministérios, ainda que todas essas coisas sejam importantes. Mas a igreja não terá cumprido o seu propósito se não for através da plenitude de Deus, da presença de Deus. E que esse deve ser o primeiro objetivo e o mais importante, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. O fato é que hoje em dia, nem sempre cristãos acordam de manhã dizendo: Senhor, eu queria ser tomado da plenitude de Deus. Senhor, eu queria que a igreja experimentasse a plenitude de Deus. Meus irmãos, até hoje, a igreja brasileira nunca experimentou um verdadeiro avivamento espiritual. Já experimentou lampejos, muito significativos até, mas nunca como já aconteceu entre os moravianos,
entre os metodistas, o avivamento em 1857 que se espalhou por Estados Unidos de ponta a ponta, milhões de pessoas se converteram, o avivamento do país de Gales, o avivamento na China, o avivamento na Índia, o avivamento na Coreia, o avivamento na África do Sul. Até hoje isso não aconteceu no Brasil. E às vezes eu fico perguntando, Senhor, por quê? Por que não no Brasil? Mas sabe, eu tenho algo no meu coração, é de que não significa que Deus não vai fazer, mas eu creio que é um desejo nobre, na presença de Deus, dizer: Senhor, Tu já fizeste em outras terras, faça na terra brasileira, faça nas igrejas brasileiras. Infelizmente hoje no Brasil nós vemos uma igreja quase apóstata, porque uma parte significativa das igrejas já não pregam mais o Evangelho, já não tem mais mensagem da cruz, já não acreditam mais no inferno, transformaram a pregação em bênçãos aqui e agora. Mas a história mostra que quando Deus opera num só momento, é como o vale de ossos secos, que são restaurados e renovados e se tornam um poderoso exército. Eu creio que Deus é glorificado quando nós dizemos: Senhor, faça isso em nossa terra, opera. Meus irmãos, quando eu paro para pensar que aqui nessa cidade de Campina Grande, 400 mil habitantes, o IBGE diz que pelo menos de cada quatro campinenses, um é evangélico. Mas eu tenho a sensação de que isso não é verdade. Os irmãos podem imaginar o que significa quando as igrejas começam a experimentar mais da plenitude de Deus? Isso parece ser algo tão distante, mas veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. É interessante que esse texto ele é usado nas pregações para dizer: creia, meu irmão, tome posse da sua bênção, você vai ganhar dinheiro, você vai... Infinitamente mais aqui é a presença da plenitude de Deus no meio do seu povo. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus é glorificado quando nós temos em nossos corações a expectativa de que Ele vai fazer mais do que Ele já fez. E Ele vai fazer muito mais, na verdade Ele vai fazer infinitamente mais para o louvor da sua glória. Deus não é glorificado quando nós desejamos que multidões recebam a Jesus em suas vidas. Deus não é glorificado quando nós oramos para que as igrejas sejam fortalecidas no Senhor e na força do seu poder. Deus não é glorificado quando nós pedimos para que os púlpitos das igrejas voltem a pregar o Evangelho de Cristo em sua plenitude. Eu creio que Deus é glorificado. E é por isso que Ele diz: conforme o seu poder que opera em nós. Eu não queria ser bairrista, meus irmãos, mas seria tão bom se Deus começasse em Campina Grande, não é? Já sabe, quando eu falo de avivamento, alguns falam: é o fogo, é o poder, tapete de fogo. Nada disso. É a presença de Deus, é a glória de Deus, é a santidade de Deus, é o Evangelho e a presença de Cristo. Isso é avivamento. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Deus é mais glorificado na igreja quanto mais Ele manifesta a sua presença no meio do seu povo. Sabe, meus irmãos, hoje no meio da sociedade tão secularizada, tão relativizada, tão imoral, nós precisamos de pessoas que possam traduzir a verdade transformadora do Evangelho através das suas vidas. Sabe, meus irmãos, eu creio em apologética, eu creio que nós devemos usar filosofia, ciência e tudo mais. Mas não existe nada mais convincente, mais poderoso, mais inquietante na mente do incrédulo do que uma pessoa transformada pela graça de Cristo, que expressa essa transformação no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua família, onde está. E aí Deus é glorificado. Infelizmente, meus irmãos, hoje em dia a igreja, ela não goza de boa fama na sociedade. Quantos de vocês já ouviram
Pessoas dizendo assim: eu não quero ser crente porque o meu vizinho é crente. Eu não quero ser crente porque o meu patrão diz que é crente, mas ele faz um monte de coisa. Eu não quero ser crente porque a minha mãe que vive na oração, mas ela não demonstra nenhuma transformação de vida. Quando a igreja experimenta a plenitude de Deus, Deus é glorificado na igreja. E isso pode acontecer através da presença real de Cristo no meio do seu povo. Esta é uma obra que faz Deus ser glorificado, não somente agora, mas por todas as gerações, para todos sempre. A partir daqui, nós podemos pensar: por que nós precisamos da igreja local? Precisamos para adorar? Sim. Precisamos para evangelizar? Sim. Precisamos para discipular, servir? Sim. Precisamos para impactar a sociedade como sal da terra e luz do mundo? Sim. Mas em primeiro lugar, isso vai acontecer através da presença de Deus no meio do seu povo. Que, meus irmãos, Deus nos conceda esta bênção, que nós possamos ver mais de Cristo na sua igreja, e que o nome de Deus seja glorificado na igreja, através de Cristo Jesus, não somente hoje, mas por toda a eternidade. Vamos orar. Senhor, a nossa oração é de que a igreja possa ser vista pela sociedade como luzeiro em cima do monte, uma luz reluzente que expressa a presença, o poder transformador de Cristo. Nós queremos te pedir, ó Pai, que a nossa cidade possa ver uma manifestação maior da tua presença em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas igrejas. Pai, não permita que venhamos secularizar a nossa vida, não permita que venhamos colocar o nosso coração nas coisas deste mundo, ainda que tenhamos que trabalhar e pagar as contas. Mas nós queremos te pedir, Senhor, que tu geres em nós mais sede de ti e das águas vivas do Espírito, e de uma experiência mais profunda, mais poderosa, da presença, do amor de Cristo em todas as suas dimensões. Nós pedimos a Deus esta bênção e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.